cortar um tecido corretamente. Eu sei que esse é um grande medo nosso, de errar na hora de cortar o tecido. E quando a gente corta errado, o que acontece? Aquele tecido fica perdido, né? Eu sempre costumo dizer que quando a gente costura errado, normalmente tem jeito de ir lá, desmanchar a costura e depois costurar de novo do jeito certo. E aí? E quando você corta errado o tecido? Fica perdido e aí a gente leva prejuízo, né? E coisa que nós não queremos é levar prejuízos, né? Porque para faturar, para ganhar mais, a gente não pode levar prejuízo. Tem que aproveitar, ó, todas as partes ali do tecido e não perder nada. Outra coisa também, quando corta errado, normalmente é aquele corte que fica pipinando, né? Ali não fica em cima da linha, em cima do risco corretamente, isso também atrapalha um pouco, porque quando você corta errado, você tem muito mais trabalho quando você vai sentar na máquina para poder costurar aquelas peças. Porque quando você vai unir, um lado está maior que o outro, e aí você tem que levantar, medir novamente, aí você não sabe se está cortado errado ou se é você que costurou errado, e isso acaba atrasando todo o processo da costura e, enfim, atrapalhando também na hora, na finalização da peça, né, da roupa. E quando o corte está bem feito, quando está tudo certinho, as peças se encaixam bem na hora de costurar, não tem aquela dor de cabeça de ficar medindo, ficar costurando, simplesmente cortou, sentou na máquina, costurou, a roupa fica pronta e tem aquele caimento perfeito no corpo, né? Então, vale a pena a gente perder um tempinho. Não é que vai perder um tempo, né? Na verdade, eu gosto de dizer investir tempo. Vale a pena nós investirmos um tempo maior ali, com bastante atenção, com bastante carinho, na hora de cortar a roupa. Porque se cortar errado, como eu falei no início, dificilmente vai ter conserto. E eu quero te dar algumas dicas aqui dos meus anos de experiência que eu fui pegando assim como um macete para poder não errar nessa hora tão importante, tá? A primeira delas, talvez você já saiba, mas é sempre bom lembrar, porque tem gente que esquece desse detalhe, viu? Ou tem gente que acha assim que não é importante, vai ser só alguns centímetros que vai diminuir. Sabe do que eu tô falando? De molhar o tecido antes. Isso mesmo. Por quê? A maioria dos tecidos com porcentagem de algodão nas suas fibras, tecido com composição de viscose, principalmente esses tecidos de algodão, viscose e também o linho. Esses três tipos de fibras, algodão, viscose e linho, encolhem bastante. Então, é importante que você molhe esses tecidos. Você vai perceber que na hora que você for molhar, vai sair uma espuma, aquilo ali é a goma do tecido. E aí ele vai ficar até um pouco mais macio, o que é legal, né? O que é bom. Então, você molha o tecido, coloca no varal para secar e só depois você vai cortar para poder costurar. Tem gente que pensa assim, eu vou cortar um pouquinho maior, porque na hora que encolher, eu já acrescento a quantidade a mais. Mas eu acho que isso não é uma coisa certeira. Você não tem a certeza de quantos centímetros que vai encolher ali na hora que você lavar aquele tecido. Então, para você ter certeza que vai dar certo, que não vai encolher depois, é melhor que você molhe o tecido antes. Se for malha, eu falo mais em tecidos planos, porque sou especialista em modelagem plana feminina. Mas eu te dou uma dica também, caso você for cortar um tecido de malha. A malha, normalmente, ela vem em rolos e ela já fica ali esticada. Então, é importante que você, antes de cortar o seu tecido de malha, você deixe ele descansando ali, desenrolado, fora do rolo, por algumas horas. Normalmente, deixa à noite descansando e corta só no outro dia de manhã, porque ela vai voltar para o seu estado original. Porque antes ela estava esticada, né? Então, ela costuma ficar aquele jeito assim esticado. Você coloca descansando e ela volta para o seu estado original e só depois ali você vai cortar. Então, essa é a minha primeira dica. Molhe o tecido antes de cortá-lo, tá?